Olá, sejam bem-vindos ao canal do chefe Jorge Nascimento. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar o seu like, compartilhar e vamos para mais uma receita. Estamos entrando aqui no Brasil, né, na época de frio, inverno, né, não importa se é sul ou norte, a temperatura muda, o meridiano também. E para hoje, então, eu quero sugerir uma receita, né, inspirada na Itália, é uma pasta, uma massa. A gente vai trabalhar com o contiglione. O que é contiglione? Concha, oni, grande. Então a massa que a gente vai usar é uma concha grande, o contiglione. Mas vamos rechear ele com um ragu, tá? Ragu é uma técnica, tá, italiana, que a gente faz uma espécie de guisado mais úmido. Para isso a gente vai usar hoje uma linguiça, né? Uma salumeria em italiano, ou charcuterie em francês, tá? Que a gente vai fazer esse refogado mais com cara de molho, à base de tomate. A gente vai usar manjericão, vai usar pimenta do reino, vamos usar alho, vamos usar louro, vamos usar ervas, tá? E esse molho então mais encorpado, assim, ele é mais junto, né? Mais compacto, a gente vai rechear essas massas, tá? E vai jogar queijo parmesão em cima e vão servir ele com um fio de azeite de oliva. Então, um pouquinho da história de massas, né? Tem a Itália com massas, né? Não sei se vocês sabem dessa curiosidade, mas a Itália tem mais tipos de massa do que os dias do ano. São mais de 365 dias, tá? Cada região tem a sua característica de fazer massas diferentes, né? Então tem contiglione, nós temos o fettuccine, temos o talharim, temos espaguete, spaghettone, macarrone, e aí vai afora, né? Massas curtas, massas longas, massas recheadas, massas para sopa. Então é muita massa, tá? Lembrando que a massa dita pela lenda, né, e a história da massa, ela vem a partir do século XV, né? Marco Polo, há muitos registros dizendo que ele veio e trouxe a massa da excursão que ele fez, né, para o Oriente, especificamente a China. Não é só a China que usa massa na Ásia, eu já fui à Ásia, já observei isso. A massa lá, o diferencial dela é que ela é um noodles, ela é uma rice, né, uma massa feita à base de arroz, que eles não têm lá a questão do trigo, e isso foi adaptado. E aí isso caiu no gosto da Itália, e a gente tem essa influência grande das pastas, né, das massas aqui na América, de uma forma geral, tanto a América do Norte como a América do Sul, pelo processo migratório a partir do século XIX. Então esse movimento migratório que vem da Europa para cá, né, começando pela imigração alemã, depois pela italiana, o responsável disso é Conde D, que vem ser o príncipe consorte, né, o marido de Princesa Isabel, ele que fez esse movimento, né? E aí a gente tem a questão então da vinda dos italianos, né? A primeira leva de italiano assim mais massiva, ela vem aqui para o estado do Rio Grande do Sul, vindo do Vêneto, né? Depois tem outros movimentos migratórios em São Paulo, que já não vem do Vêneto. Enfim, a massa vem e ela é hoje, universalmente, né? Todo mundo come massa no mundo inteiro. Ela é alocada à questão italiana. Aqui ela teve um formato um pouco diferente, né? A questão do trigo. Eu me lembro no início da minha jornada profissional, eu fui trabalhar em São Paulo, e a gente tentava trazer algumas máquinas, né, para fazer massas frescas de grano duro aqui. O nosso trigo aqui no Brasil, naquela ocasião, era um trigo muito pobre de glúten, então a gente acabava tentando usar essas massas e não dava muito certo. A Itália tem um território assim para fazer essas massas mais de grano duro, a gente já evoluiu tecnologicamente. Hoje praticamente quase todas as massas têm essa característica de ter esse grano duro.
Aqui a gente trabalhava também muito com essa questão de fazer massa sem ovos, tá? Isso é uma coisa dos anos 70, dos anos 80, eram massas mais baratas, era só a questão do trigo e a água, não se utilizava ovos. Enfim, hoje já estamos no século XXI, a gente tem essa característica grande, os grandes produtores de grano duro aqui da América, né, são Canadá e Argentina, né, fazem um trigo de excelente qualidade, e aí vai ver essa questão da riqueza desse glúten para poder fazer essa questão. Lá em 88, né, quando eu trabalhava com o chefe Lores, né, no Retrove em São Paulo, uma das coisas que ele conseguiu adaptar para que a gente conseguisse chegar num possível grano duro italiano era na massa, no trigo que a gente utilizava na época, ele colocava um percentual de 2% do peso da massa de suco de limão, e isso fazia com que essa massa tivesse uma condição melhor de não perder o al dente, tá? Que é isso que o grano duro faz. Ele faz com que a gente fique al dente mesmo que a gente passe um pouquinho mais do tempo. Mas estou usando aqui então um Contiglione, que é uma marca que ele inclusive usa, né, essa questão da farinha de grano duro. E vamos em frente então. Vou falar um pouco sobre o outro ingrediente principal, que é a linguiça, né? A linguiça, então, a salumeria em italiano, charcuteria, né? Em francês, ela a gente acaba enchendo as tripas, né? Tripas naturais, tripas artificiais, e vai se fazendo então essas misturas de carne para fazer o que a gente chamava de embutido. Ainda algumas pessoas chamam, mas o termo mais técnico realmente é a charcuteria, já desse estrangeirismo de charcuterie, já se usa isso inclusive na indústria. Então a gente vai usar uma linguiça. Um pulo do gato aqui para referência das linguiças, né? A primeira coisa que eu aconselho, mesmo que ela esteja fresca ou seca, é a gente dar uma fervida nela. Qual é o grande pulo do gato para que essa fervida faça com que a gente tenha uma linguiça mais saborosa, né? A primeira coisa que a gente faz na linguiça, quando vai fazer essa fervura nela, é furar ela. Furar para quê? Para que a gordura que está na composição dela saia para fora, e essa água que entra, então, ela estabiliza essa gordura e deixa ela mais úmida e mais saborosa. Tá? Isso tudo eu vou ensinar para vocês agora no passo a passo da nossa massa Contiglione recheado com o ragu. E o ragu, então, tem variedades, né? Tem variedades de ragu que a gente pode usar bebida alcoólica para aromatizar. No caso aqui eu não vou usar, eu vou fazer uma receita mais camponesa, né? Trabalhar com essas questões e utilizar uma erva que eu gosto muito, que inclusive é a erva de Afrodite, que é o manjericão. Então, pessoal, como sempre nos meus vídeos eu falo um pouco sobre origem, história e tradição, agora vamos para nossos ingredientes da nossa receita de hoje. Os ingredientes que a gente vai utilizar na receita do Contiglione, tá, recheado com ragu de linguiça, são o Contiglione, tá, não faço propaganda para a marca, mas gosto muito dessa marca. Então aqui a concha, né? Azeite de oliva, a nossa massa de tomate, não é extrato, é tomate fresco, tá? Industrial. A nossa linguiça, aqui eu estou usando uma linguiça toscana, são vários tipos de salumeria que tem, tá? Manjericão. Eu vou colocar aqui uma coisa que agora nós estamos na época, tá? Até tá precoce, que normalmente é um pouquinho mais. São folhas de limão, bergamota, é bem típico aqui do sul. Eles têm um aroma muito interessante, tá? Então nós vamos utilizar as folhas, eu vou dizer para vocês como é que a gente vai utilizar ela. Ela vai dar um tom e um aroma cítrico bem bacana nessa receita, tá? Cebola, tomate, né? Pimenta do reino, o nosso sal, alho, e aí eu vou utilizar um pouco de cebolinha, tá? E salsa.
E como não pode faltar em nenhuma pasta, nós vamos fazer, né, utilizar um queijo parmesão ralado. Eu propositadamente agora usei, né, e pedi para comprarem para mim um queijo já parmesão ralado, tá? Essa aqui é uma outra marca que eu gosto bastante, aqui a gente encontra isso aqui na região sul, que ele é um queijo Grand Maestre, né, de muito boa qualidade. Ele não tem um preço lá avantajado e não é um queijo sem as características do parmesão. Então, esses são os nossos ingredientes que a gente vai precisar para preparar a nossa receita. Eu vou começar então, como de costume, a montar o meu mise en place, ou seja, os ingredientes e a ordem que eu vou utilizar para fazer. Primeiro passo e pulo do gato. Estamos aqui com a nossa linguiça toscana, tá? Essa é uma linguiça que ela passou pelo processo de maturação, por isso que ela está um pouquinho, não é tão fresca, né? Aí o que eu faço quando eu utilizo linguiça? Tá? Eu preciso, ó, com uma faca, a gente faz alguns furos nela, ó. Tá? Coloco aqui na tábua, vocês verem, ó. Posso usar faca, posso usar um garfo, posso usar um garfo de trinchar, que vocês melhor tiverem nas suas condições, tá? Bom, feito esse procedimento, eu vou colocar essa linguiça a ferver por 3, 4, no máximo 5 minutos. Qual é o objetivo que a gente tem de fazer esse tipo de procedimento quando a gente usa então as linguiças, né? As charcuterias ou salumeria? A gente faz com que a água entre dentro da linguiça, ela vai estabilizar a questão da gordura. Se tu não fizer esse processo, normalmente quando a gente vai fazer o molho, essa gordura, tá? Ela vai se liquefazer e vai fazer com que o molho de vocês fiquem com uma piscininha em cima, um espelho de gordura, tá? Isso a gente não quer. Então são duas coisas que a gente vai fazer: estabilizar a gordura, melhorar o sabor, hidratar essa linguiça e fazer com que esse molho fique mais elegante. Então, na água, e já coloquei a ferver ali, tá? Eu vou fazer então esse branqueamento, essa pré-fervura na linguiça, e vou utilizar esta mesma água para cozinhar a minha massa, porque esta gordura que eu retirei da linguiça, ela vai se instalar na massa e vai nos agregar sabor para a nossa refeição. Água fervendo, linguiça aqui. Agora observem o reloginho, tá? Vou deixar ela aqui fervendo em torno de 5 minutos, que ela é uma linguiça mais seca, né? Tá? Então ela tem uma maturação mais longa. Se a linguiça é mais fresca, aqui no sul a gente chama de salsichão, por exemplo, a linguiça fresca a gente usa nos churrascos, né? Então, se ela é mais fresca, o processo é mais rápido. Se ela é mais seca, o processo é um pouquinho mais longo. Mas o mais rápido e mais longo é 2 minutos, 5 minutos. 5 minutos contando aí no relógio e a gente vai tirar ela. Bom, pessoal, enquanto a linguiça está sendo passando pelo processo de pré-fervura, eu vou para fazer o corte de picar a cebola miudamente, que a gente chama de brunoise, tá? Vamos descascar essa cebola. Aqui, ó. Sempre miúda, brunoise, né? Porque a cebola aqui ela está entrando com um ingrediente aromático. Ela vai ser refogada, vai ser cozida no molho e ela tem que desaparecer. Então a gente vai, ó, ela fique tamanho uniforme. Bom,
feita a nossa cebola. Eu vou usar essa mesma tábua para deixar a mise en place para ir na hora, né, do fogão. Vou colocar 3 dentes de alho. Vocês já conhecem essa técnica que eu uso quando é dente de alho, ó. E ele solta, ó. E aqui então, de novo, pica em brunoise. Então, nosso alho também já está pronto. Vou colocar aqui na Poly Position, na mise en place. Nosso tomate. Brunoise. Porque menorzinho, porque ele vai cozinhar e vai se transformar no molho. Então aqui eu vou usar tomate in natura, tomate fresco, né? E vou usar essa pasta de tomate. É uma pasta de tomate, não é extrato de tomate. Extrato é outra coisa. Se você quiser usar, por exemplo, só lata de tomate pelate, também não tem problema nenhum, tá? Ó, nossa linguiça já está cheirando aqui. Linguiça já pronta, né? Já feito o processo então de pré-cozimento dela, tá? O branqueamento, como você quiser chamar. Vamos agora então à folha do limão. Vou usar 3 folhas de limão, no caso eu estou usando aqui limão bergamota, você pode usar o limão que você quiser. Tenta pegar as mais tenras, tá? Que elas são, além de ter mais sabor, elas não são fibrosas. Então durante a mastigação a gente tem uma maior elegância à boca. O que eu vou eliminar? Esse veio central, vocês podem ver aqui que ele é duro, tá? Então isso aí também vai me incomodar na minha mastigação durante a comensalidade. Se na minha mão eu já senti que ele está sendo um pouquinho rígido, então vocês imaginem isso na boca, né? Então eu tiro esse veio central, elimino ele que é lixo. E aqui eu vou cortar o que a gente chama profissionalmente em chiffonade. O que vem a ser chiffonade? Quando a gente pega folhosos, tá? E corta em tirinhas finas, tá? Folhas, ó, o aroma do limão já está presente aqui que eu abri ele. Então eu enrolo ele como se fosse um charutinho, tá? Ó. E aí aqui eu venho com a faca e corto, ó, o mais fino que eu puder. Estamos aqui já. O aroma tá uma beleza. Eu já vou deixar aqui na minha mise en place as folhas, tá? Eu gosto de folhas inteiras. Isso aqui é outra coisa que aqui no Brasil pouca gente usa, né? Pode colocar a floração, ela vai dar sabor também e aroma. Do manjericão. Então, nossa água, onde eu fiz, né, o branqueamento, o pré-cozimento da linguiça está pronto. Eu vou colocar um pouco de sal. Tá? E outra coisa que eu já disse ali para vocês, que eu gosto é do louro na cocção das massas. Então eu tenho o aroma aqui da linguiça e vou ter também o aroma e o sabor do louro. E aqui então eu vou colocar os meus contigliones. Os italianos não gostam dessa história de colocar óleo para cozinhar a massa, tá? O que eu uso profissionalmente, a gente usa profissionalmente no caso que eu já deixo pré-cozida a massa,
quando eu retirar essa massa daqui, tá? Eu vou fazer o que com ela? Eu coloco um pouquinho de óleo para ela não grudar. Isso eu estou dizendo para vocês na situação de uma cozinha comercial, onde eu já tenho ali a massa pré-cozida, eu vou só fazer o aquecimento dela. Tá? Isso numa tipologia de restaurante que não seja uma casa de massa altamente italiana ou tipicamente italiana, eu vou fazer esse procedimento. Eles alegam, e com sabedoria, que se eu besuntar óleo na massa, essa massa não vai absorver todo o molho. Porque tem outra coisa que eu vejo que as pessoas fazem equivocadamente, que eu vou, até o final dessa receita, entregar mais um pulo do gato, que é a questão de quando a gente coloca e como coloca o molho na massa. Então, começando o nosso ragu, tá? Nossa linguiça já está aqui. O que eu vou fazer agora? Com uma faca, eu vou retirar a tripa dele, tá? Que neste caso aqui, o que a gente quer? O recheio, tá? A tripa é o que envolve o recheio. Isso aqui para estas receitas eu não quero ela. Ó, tirei a casca. Essa casca então eu vou descartar ela. Tá? Ó, a linguiça está sem a casca. E aqui eu vou cortar ela em cubos. Ah, mas eu quero cortar ela em rodelas. Ok, não vejo problema nenhum. O ragu ele tem uma característica tipo um guisado mais unido, né? Mais úmido. Aí eu vou mostrar isso depois que a gente tiver com ele prontinho, tá? Então aqui eu vou, ó, a faca, cortando em cubos, aqui idem. Uma outra dica aqui, veja o tamanho do contiglione para poder cortar. Não adianta você cortar uns cubos desse tamanho se o contiglione tem a mesmo tamanho, né? A mesma profundidade da cova dele. Ó, então, aqui estamos com todos os ingredientes que a gente precisa para fazer o nosso ragu de linguiça, que a gente vai rechear o nosso contiglione. Então, pessoal, vamos iniciar o nosso ragu, nosso molho. Panela quente, ó, vê que ela já está quente, que o azeite de oliva fica bem, já começou a fumegar, tá? E aí a gente vai começar então primeiramente com a cebola. Ó. Ela ficar um pouco mais, né, suada. Ela tem que ficar... Isso aqui é importante que tenha essas pigmentações mais castanho escuro, né, douradas. A cebola tem que ficar levemente dourada. Aqui tá, os nossos contigliones ainda não estão, ó. E aqui, ó, na ponta, que ainda não tá em ponto de cocção, ele fica mais durinho, né? Aqui eu já vou começar a colocar as ervas, tá? Ó. Já começamos aqui, ó, essa mistura. Eu gosto muito do limão com manjericão, tá? Se você não tiver a folha do limão, que ela é mais aromática, você pode usar as raspas, né, que a gente chama de zeste de limão. Se por acaso for usar zeste de limão, tenha cuidado para não chegar na parte branca do limão, tá? A parte branca dos cítricos tem pectina, tá? Que é amarga. Então a gente tem inclusive aparelhinhos assim que a gente vai tirando eles, senão com uma faca tu tira
a casca do limão e elimina o máximo que você puder da parte branca, tá? Para não criar essa questão do amargor. Ó, a cebola já está bem dourada. Aqui que eu vou colocar agora o alho. Outra dica importante aqui no pulo do gato é: se botar a cebola e o alho junto para alguns molhos, como o alho tem mais óleo essencial que a cebola, ele vai cozinhar mais rápido e aí se ele queimar ele amarga o molho. Então por isso que a gente coloca o alho depois em alguns procedimentos, principalmente com um molho como esse aqui. Então já começou agora a se dar o sabor do alho. Nosso contiglione está aqui, ó, quase já, mais 2 minutos ele está no ponto, ó. É isso aqui que a gente vai rechear. Busquei minha colher de pau. Então, agora é hora de dar uma refogada, tá? Que algumas pessoas chamam de fritar a nossa linguiça que já foi branqueada, pré-cozida. E aí entra aquela coisa, né? Dica de receita de mãe, de vó. A gente tem que fazer com que esse fundo aromático, essa linguiça, comece a pegar um pouquinho no fundo. Ó, esse fundo está bem limpo, a gente vai deixar ela dar uma refogada. Vou colocar um pouquinho mais de óleo para ajudar a pressar aqui. Tá? E vamos deixar refogando aqui. Nossa massa já, eu vou deixar um pouquinho mais, porque o al dente do italiano, pessoal, ele tem necessidade, por uma questão de tradição e de educação alimentar dele, o al dente sempre é a massa bem branquinha na finaleira, então ele é al dente. E aqui no Brasil, quando a gente manda isso, a maioria das pessoas, está um pouquinho passado do ponto. Então eu sempre faço isso tanto com o risoto quanto a massa, eu deixo uns 2 minutinhos a mais do que o autêntico al dente italiano, tanto para o risoto quanto para as massas. Ó, aqui está começando a pegar, ó, começando a pegar. Já está tudo aqui se misturando, o aroma da linguiça, o aroma das folhas de limão, o alho, a cebola. Vou deixar pegar mais um pouco no fundo para colocar então o tomate, pomodoro fresco e depois então a nossa pasta de tomate. Bom, aqui deu. Tá? A nossa massa já está no al dente Brasil, tá? É um pouquinho mais passadinho do que o al dente italiano e a gente vai então escorrer a massa. Eu tenho uma espagueteira aqui, pessoalmente, eu acho que a espagueteira, a massa ela precisa de espaço para ela poder ferver mais tranquila. A espagueteira centraliza demais, eu prefiro fazer esse procedimento. Já é uma coisa que facilita bastante, então a nossa folha de louro já fez o papel que tinha que ser, tchau para ela. E aqui então eu vou escorrer a nossa massa. Vocês vão ver que está saindo aqui, senão eu me queimo, então nós vamos rechear essas massas com o nosso ragu. Tá? Ela está bem no ponto que deveria estar, tá? Bom, voltamos aqui para o fogão. Ó pessoal, esse aqui é o ponto, ó. Olha como é que ele fica, ó. Tá? Então, a base de sabor do refogado está pronto, eu já criei aqui ranhuras de sabor. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a pasta, tá? De tomate fresco batido, ó, aqui. Ó, isso aqui. E agora a gente vai cozinhar isso por alguns minutos. Eu vou dar mais
uma temperada de sal. Vou colocar um pouquinho mais de pimenta do reino branca. E vamos cozinhar por aproximadamente aqui, acho que uns 5, 7 minutos. Tá? Ó, ele vai ficar um pouquinho mais fechado. Se por acaso houver necessidade, tu vê que ele vai... O que acontece? A gente tem nessa composição aqui, tem líquido e tem gordura. Se começar a gordura a subir, porque você usou um outro estilo de tomate, de molho de tomate, de pasta de tomate, pinga água, tá? Significa decantação, isso é física. Diminuí o líquido, aumentei a quantidade de gordura, sem desespero. Vai pingando a água até que haja esse equilíbrio entre gordura e líquido, tá? E aí isso vai fazer com que a gente tenha essa textura melhor para poder rechear essas contigliones, tá? Então, daqui a pouquinho a gente já vai montar o prato. Aguarde um minuto mais. Ó, pessoal, esse aqui é o ponto, ó. Olha aqui, ó, eu jogo para cá e ele demora para ir. Porque é isso aqui, ó, que vai dentro de cada contiglione, ó. Então a gente tem consistência, tá? E tem umidade, isso é importante. Então, estou desligando. De novo, lembrando que eu estou usando uma panela de fundo triplo, tá? Se eu deixo aqui, ela continua ainda cozinhando. Então, o que eu posso fazer para interromper isso? Coloco num fundo frio. Aqui, por exemplo, no meu granito. Tá? Ó, vou olhar aqui agora. Ó, vou abrir aqui no meio. Ó. O granito está gelado e já começa a parar de fazer a emissão de calor e de seguir cozinhando. Pulo do gato. Então, finalizando o nosso contiglione ao ragu de linguiça toscana, tá? Não esqueça de se inscrever no canal do Chefe Jorge Nascimento, dê o seu like aqui e compartilhe essa receita para que ela possa circular por mais gente no Brasil afora. Bom, contiglione prontinho, ó, tá? Eu venho aqui e vou recheando cada um deles. Recheei um. Em restaurante, quando eu faço essas preparações, eu normalmente acordo comigo mesmo que 8 contiglione seja uma porção, tá? Ideal para um prato para que uma pessoa coma, tá? Você vai fazer em casa, pode fazer o pacote inteiro, tá? Aqui, vem pra cá, deixa eu dar uma lavada nas minhas mãos. Ó. Então, sigo aqui montando. Aqui eu estou demonstrando uma ação de serviço empratado, tá? Vai servir para a família, pode colocar todos eles bem bonitinhos, tá? Dentro de um prato único, uma travessa, que é outro estilo de serviço que eu curto um monte, porque agrega, né, a questão da convivência familiar, ainda mais nesses dias de hoje. Ó, tá? Esse aqui eu vou tirar, vou deixar fora por uma questão de apresentação. Aí, então, na minha finalização, eu vou dar uma leve regada com azeite de oliva. E vou vir com queijo parmesão. Em mania de chefe, e uma coisa que eu adoro, que a Itália usa bastante, uma salsinha. Tá? Então, ó,
Contiglione recheado com ragu de linguiça toscana. Uma receita para você, sua família, tá? E até a próxima edição, então. Muito obrigado pela audiência. Não esqueça de curtir, dar o seu like, se inscrever aqui no canal para receber as receitas semanalmente e também compartilhar para que as pessoas possam ter acesso a essas delícias aqui que eu estou preparando para você. Com todo o meu coração e carinho. Muito obrigado.